Olá pessoal, eu sou Luciana Rugani e hoje estou aqui para contar a história do Florencio. A história se chama A Lição de Florencio. O Florencio é uma gaivota macho muito bonita. Florencio gosta de sair de manhã, todas as manhãs se prepara, todo elegante, para sair de casa e fazer o seu treino diário de voos e peripécias, ir para a praia, conviver, interagir com os humanos. E o Florencio tem também um irmão Gardênio. Gardênio e Florencio foram criados numa ilha, desde pequenos ali com muito peixe, muita água verde, um ambiente plenamente natural. E ali eles foram criados brincando, bem ativos e cresceram saudáveis. Mas as suas personalidades eram diferentes. Como eu já falei, o Florencio é todo sociável, gosta de interagir com humanos, gosta de passar o dia inteiro lá brincando, voando, se alimentando junto com os humanos. Já o Gardênio é um filósofo. O Gardênio sempre conversava com o Florencio. Florencio, vamos brincar, vamos voar, vamos treinar, mas cuidado com essas interações com seres humanos. Isso não é bom para a nossa espécie. E muito menos se alimentar das comidas que eles lhes dão. Não, cuide sempre para não se alimentar com os alimentos fornecidos pelos humanos, porque eles não possuem o nutriente necessário que a gente precisa. E também para a nossa futura prole. Então, o Florencio ouvia, entendia, compreendia, mas não dava muitos ouvidos não. Florencio continuava interagindo, principalmente quando chegava a batata frita que os humanos lhe davam. Ele esquecia de tudo. Comia batata frita, achava saborosa, e brincava, e voava, e voltava em mais batata frita, e assim eram todos os seus dias. Gardênio ficava mais no canto da praia, comendo seu peixinho, saboreando, voando com outras gaivotas, brincando. E assim viviam os irmãos. E foi passando o tempo, o Florencio conheceu a Matrícia. Matrícia era uma outra gaivota linda e tão sociável quanto ele. Uma gaivota fêmea maravilhosa, toda vaidosa. E aí ela gostava de ir com ele todas as manhãs para a praia, fazer os voos, interagir com os humanos, se alimentar das comidas dos humanos. Pois bem, Florencio e Matrícia se casaram, tiveram 3 filhotinhos, mas os filhotinhos desse casal nasceram desnutridos. O primeiro, o filho mais velho, mais novo, duraram pouco, faleceram e ficou apenas o filhotinho do meio, que mal conseguia voar, não conseguia, era fraquinho, tinha que ser alimentado diariamente ali pelos pais, não conseguia caçar o seu próprio alimento. Então, Florencio e Matrícia não tinham mais a mesma vitalidade e o mesmo tempo de antes, porque o filhinho tomava muito tempo e eles não faziam mais aquelas brincadeiras, aqueles voos diários lá perto dos humanos, ficavam por ali mesmo perto da casa deles e assim iam levando a vida e cuidando desse filhotinho bem desnutrido que restou. Aí, o Florencio, um belo dia, ele sentou na porta de sua casa, olhando aquele mar tranquilo, e começou a lembrar das falas do irmão Gardênio. Gardênio falava com ele sempre: cuidado, Florencio, cuidado, não coma as comidas dos humanos, elas não contêm os nutrientes pra gente, elas não são próprias. Isso é prejudicial para a nossa espécie. E o Florencio lembrava daquilo e agora vendo seus filhotinhos, 2, infelizmente, ele perdeu e o outro ficou daquele estado totalmente desnutrido, o corpo foi mal formado durante a gestação ali. Eles passavam um alimento para ele que não era próprio, que era com baixo nível de nutriente. E por isso ele ficou fraquinho daquele jeito. Porque as gaivotas, elas devem comer o peixe fresquinho, os alimentos naturais e não temperados.
E na praia, os humanos davam batata frita, davam peixe frito com gordura, com tempero e outras coisas mais que são alimentação de humanos, mas não para gaivotas. E por isso, aqueles problemas todos de desnutrição da sua espécie, dos seus filhotinhos. Então ele ficou pensando, poxa, não é que eu devia ter dado atenção para a fala de Gardênio? Gardênio tinha razão, mas eu era jovem, achava que tudo podia, que não havia limites, achava que era bobagem, que era preocupação demais de Gardênio, achava que tudo era possível para mim, porque eu era jovem, podia fazer, podia interagir com os humanos, não era nada daquilo. Mas não é bem assim. Acabou que a natureza me mostrou que tem um limite, que eu tenho que respeitar os limites da minha própria natureza. Eu tinha que ter cuidado melhor de mim, dos meus filhotes, da alimentação que a gente tinha ali e proteger mais a nossa espécie de gaivota, o futuro da nossa espécie. E Florencio ficou assim, pensativo. Gardênio tinha razão. Eu não respeitei os limites da minha espécie. E assim terminou a nossa história de hoje, gente. Fica aqui a lição de Florencio, pra gente lembrar dela sempre que estivermos na praia, fomos alimentar a gaivota com batata frita, com o nosso salgadinho, com o que for que a gente levar para comer, vamos lembrar dessa lição, porque isso não é bom para o futuro da espécie das gaivotas, para os filhotinhos que elas vão ter, para as próprias gaivotas que estão ali, vão comer coisas que não são boas para ela, não vão fazer bem, não são próprias, tá? Então, um beijão para todos e até a próxima.